Olá todo mundo, bora para nossa segunda aula do curso de Matemática Discreta. A gente está começando com a parte de Lógica Matemática. Nessa aula a gente vai falar dos conectivos e ou e não. Vamos começar então? O primeiro conectivo que a gente vai falar aqui é o conectivo e. Então olha só, considere duas proposições simples, P e Q. Então a gente pode concluir que a composição dessas duas conjunções, P e Q, também é uma proposição. Tudo bem? É uma proposição composta, tá? Bom, qual é o nome que a gente dá para essa proposição? A gente vai chamar essa proposição de conjunção de P e Q. Tudo bem? Conjunção de P e Q. Nós representamos da seguinte forma, ó, P, aí a gente usa um símbolo como se fosse um circunflexo, Q. Tudo bem? P e Q. Vamos fazer a construção da tabela verdade. Então, a gente vai colocar aqui os valores lógicos que a proposição P pode assumir, os valores lógicos que a proposição Q pode assumir, e fazer a combinação para a gente encontrar os valores lógicos dessa conjunção, tá? Então, olha só, P pode ser falso, Q também, P pode ser falso e Q é verdadeiro, P pode ser verdadeiro e Q falso, P pode ser verdadeiro e Q verdadeiro, tudo bem? O que a gente pode entender aqui, né? A conjunção ela só é verdadeira se ambas as conjunções simples, ambas as proposições simples também forem verdadeiras. Então a única verdadeira, né, é essa daqui. P e Q só é verdade quando P e Q separadamente são verdadeiras. O restante a gente coloca F, tá certo? Olha só esse exemplo aqui, ó. Brasília é a capital do Brasil, é a primeira proposição. Brasília fica no Nordeste, é a segunda proposição. O que acontece com P e Q? Isto é, Brasília é a capital do Brasil e Brasília fica no Nordeste. Bom, Brasília é a capital do Brasil, é verdade. Brasília fica no Nordeste, é falso. Então a gente tem uma proposição verdadeira e outra falsa. O que a gente pode concluir da proposição composta P e Q? Que ela é falsa, tá? Afinal, para ser verdadeira, as duas teriam que ser verdadeiras. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o conectivo e. Vamos falar agora do conectivo ou, tá? Então, mais uma vez, a gente tem duas proposições P e Q. Então a gente pode concluir que a composição delas, P ou Q, também é proposição, tá? É uma proposição. A composição delas é uma proposição. O nome dessa composição que a gente tem, a gente vai chamar de disjunção de P e Q. Tudo bem? No conectivo E é conjunção. No conectivo OU é disjunção. Como que a gente representa? A gente vai representar dessa forma aqui, ó, parecendo, usando o símbolo como se fosse um Vzinho, tá certo? Vamos montar a tabela verdade. E aí a mesma ideia que a gente teve aqui. Então F, F, V, V, F, V, F, V. Então vamos lá. Só vai ser verdade a composição, né? A proposição composta só é verdadeira se uma das proposições forem verdadeiras, tá? Então aqui é verdade, aqui é verdade, aqui é verdade. Aqui é falso. Tudo bem? Basta que apenas uma delas seja verdadeira para que a composição também seja verdadeira, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. A gente tem a primeira proposição, número 4 é ímpar, e a segunda, número 2 é par. Como que seria a proposição composta? Vou escrever aqui para vocês. Aí está, o número 4 é ímpar ou o número 2 é par. Então vamos lá. Número 4 é ímpar, isso daqui é falso. Número 2 é par, isso é verdadeiro. O que vai acontecer então com a proposição composta? O número 4 é ímpar ou o número 2 é par? Isso daqui é verdade, né? Olha só, basta que uma delas seja verdadeiro, tá? Basta que uma delas seja verdadeira para a composição também ser verdadeira.
Tudo bem? Tranquilo? Uma observação que a gente tem que fazer aqui para esse conectivo ou é quando a gente está falando do... Opa! Quando a gente está falando do ou exclusivo, tá? Esse ou exclusivo, ele representa, né? Ele passa a ideia de ou um ou outro, tá? Mas nunca ambas. Ou um ou outro, mas não ambas. Tudo bem? Então aqui, não podemos... A gente vai ver na construção aqui da tabela verdade que, no caso do ou exclusivo, não tem como as duas serem falsas ou as duas serem verdadeiras. Ou uma ou outra é o que é possível, tá? O símbolo que a gente vai usar aqui para o ou exclusivo é o seguinte, ó. A gente usa esse símbolo aqui. Tudo bem? Esse é o símbolo do ou exclusivo. Vamos construir a tabela verdade dele para vocês perceberem? Então aqui, ó, F, F, V, V, F, V, F, V. Então, como é ou um ou outro, a gente tem que aqui é falso e aqui é falso, porque ambos são falsos ou ambos são verdadeiros. Mas a gente não pode ter ambas proposições têm no mesmo valor lógico, tá? Então aqui é verdade e aqui é verdade. Olha o exemplo. Número 12 é primo, número 12 é ímpar. Como é que fica a composição dessas duas proposições? Então, olha só, ficou assim, ó. Ou o número 12 é primo, ou o número 12 é ímpar. Percebam que só pode acontecer ou uma coisa ou outra. Não tem como acontecer ambas, certo? Vamos olhar aqui, ó. Número 12 é primo? Isso daqui é falso, beleza? Número 12 é ímpar? Isso daqui também é falso. Então, o que a gente conclui da composição dessas duas proposições? É falsa, não tem como ser as duas coisas, tá? Lembre-se aqui da tabela verdade. O ou exclusivo, né? Ele só é verdade, a composição só é verdadeira quando uma das proposições forem verdadeiras. Mas as duas não podem ter o valor lógico, tá? O mesmo valor lógico. Não podemos ter nem as duas falsas e nem as duas verdadeiras. Ou uma ou outra, tudo bem? Vamos terminar então nossa aula, né? Falando do conectivo não, tá certo? Então a gente tem aqui P. Eu coloquei P e Q duas proposições. Na verdade aqui a gente vai pegar P é uma proposição. Deixa eu trazer aqui arrumado para vocês. Prontinho. Não precisaremos de duas proposições aqui, porque a gente está falando da negação de uma proposição, tá? Então, P é uma proposição. O que a gente pode ter aqui, então, como conclusão? Não P, ou seja, a negação de P, né, também é proposição, tá? É uma proposição. É uma proposição. Então, a gente chama isso daqui de negação. E a representação que a gente vai usar é essa daqui, ó. Esse tracinho, né, dessa forma aqui. E a proposição. Às vezes pode aparecer um tio também, tá? Como símbolo de negação, tá bom? Então, qualquer uma dessas duas aí. Como que é a tabela verdade? Na tabela verdade é bem simples. Olha só, como a gente só tem uma proposição, ela só assume dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. A negação é trocar o valor lógico da proposição original. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui, ó. O céu é azul. Como que vai ser a negação, né? A negação disso daqui vai ser o céu não é azul. Tudo bem? E aí a gente tem aqui como verdadeiro e aqui como tendo falso o valor lógico. Perfeito? Tranquilo? É bem simples da gente fazer a negação, tá? Uma coisa que é importante salientar é isso daqui, ó. Qual a diferença dessas duas composições aqui de proposição que a gente tem? Olha só, negação de P ou Q e negação de P ou Q. Quando a gente lê, parece que significa a mesma coisa. Porém, existe uma diferença. Nesse primeiro caso, a gente está negando P apenas, tá? Negação de P.
Nesse primeiro caso é só o P que a gente nega. Nessa segunda situação, a gente está negando... Negação... Opa! A gente está negando P ou Q. Tudo bem? A gente está negando a composição P ou Q. O parênteses ali, ele serve para indicar que tudo dentro dele vai ser negado. Tá certo? Vamos construir a tabela verdade aqui, dessas duas, só para a gente entender o que tá por trás aqui, né? Olha só. Aqui eu coloco F, F, V e V. E aí eu vou construir a negação de P. Então aqui é V, V, F, F. E aí a gente olha para o Q aqui, tá? Então vai ficar F, V, F, V. Tudo bem? Agora a gente precisa construir, né, essa composição aqui. Só que lembrando que a gente está construindo com base no OU, né, no conectivo OU. Então vamos lá. Negação de P, verdadeiro, com Q, que é falso. Então negação de P ou Q. Quando a gente olha lá na tabela verdade que a gente fez do OU, vamos olhar aqui, olha só. Então quando a gente tem verdadeiro e falso, o que acontece com a composição? Fica verdadeiro, tá? A gente tem aqui verdadeiro. Agora, olha só. As duas são verdadeiras. O que a gente tem aqui? Verdadeiro. Bom, só vai ser falsa quando as duas forem falsas, né? Então, já vamos deixar aqui, ó. Verdadeiro. Aqui é falso. E aqui é verdadeiro. Pronto. Então, a gente conseguiu montar aqui a tabela verdade dessa primeira composição. Negação de P ou Q. Agora, a gente vai fazer a segunda. E aí, vocês vão ver uma diferença. Então, vamos colocar aqui, ó. P. Opa. Aqui é F. Vou usar vermelho aqui. F, F, V, V. F, V, F, V. Beleza. Aí a construção do P ou Q. A gente viu lá, então, que só é verdadeiro, só é falso quando as duas forem falsas, né? Então, aqui fica falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E agora eu vou negar o que a gente fez antes aqui, tá? Então, vai ficar aqui verdadeiro, falso, falso, falso. Observa a diferença das duas tabelas verdades, tá? Justamente porque a gente tem que olhar, né, que quando a gente tem um parênteses, ele é uma prioridade, tá? Então aqui a gente está negando tudo dentro do parênteses. Aqui a gente está negando apenas a proposição P. Tá certo? Essa aula, então, foi para a gente aprender sobre esses conectivos, tá? Ver alguns exemplozinhos e tudo mais. Essa última parte que é bem interessante para a gente saber a importância dos parênteses, tá certo? Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício bem legal de como construir uma tabela verdade de uma combinação de proposições, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!